Tchê, tchê, olha lá, oxá, tchê, tchê. Quero agradecer o convite que me foi feito pelo professor Luiz Caetano no projeto Focos da Pesquisa e para esse momento Focos Pesquisa Mulher. Agradecer a Nathalie, que é monitora, né, e os que estão aqui presentes também. Então, Caetano me pediu para falar sobre a mulher no samba carioca. Antes de propriamente falar um pouco do que eu pensei para esse momento, quero dizer que eu vou falar aqui é a parte da minha tese de doutorado, defendida em 2013 na UNB, no programa de Sociologia, na qual eu estudei samba de autoria feminina, a trajetória de Tereza Cristina. Foi um trabalho desenvolvido a partir da perspectiva de longa duração, que quer dizer que eu fiz um marco temporal, né? Não necessariamente da presença dessas mulheres no samba, mas do fenômeno mulheres compositoras, né? Então, o meu foco é trabalhar com mulheres compositoras e não mulheres intérpretes, né? Ou percussionistas ou passistas. Meu foco ele está direcionado para as mulheres compositoras e especificamente, né, composição no campo samba. Aí entendendo também samba, né, das suas diversas matizes, né? Samba canção, pagode, partido alto, samba de roda, né? E aí, para aquele momento, eu fiquei somente no Rio de Janeiro, né? Ainda estou lá por motivos, né, quase óbvios, né? Eu sou de lá. E percorrido o processo de elaboração da tese, defesa da tese e o momento atual, né? E esse momento atual não necessariamente só este aqui, mas os momentos, né, após a defesa, é que eu me dei conta que essas mulheres que foram, né, inseridas na minha pesquisa eram todas mulheres negras. E eu não trabalhei com foco, não racializei o samba durante a minha pesquisa. Mas hoje eu acho importante falar um pouco, né, dessa mulher negra na produção cultural brasileira. Então, eu comecei trabalhando com samba, hoje eu trabalhando com as mulheres negras na dramaturgia, né, as mulheres negras que escrevem peças de teatro, né, fora no eixo, basicamente eixo BH São Paulo, que eu estou fazendo esse inventário, e que é um tema que vai em direção também, é uma pesquisa minha, né, sobre feminismo negro, particularmente sobre produção cultural, né, de mulheres negras, ou, melhor dizendo, a posição das mulheres negras no campo da produção cultural, entendendo produção cultural suas diversas manifestações, literatura, teatro, audiovisual, música, artes plásticas, né? Então, eu iniciei pelo campo da música e agora estou enveredando um pouquinho para o campo, né, do teatro. Aqui eu vou trazer um pouquinho da mistura da minha tese com uma coisa que eu já fiz por aí, né? Participei também de uma coleção chamada Coleção Sambas Escritos, que foi publicada em São Paulo, né? São 4 volumes dessa coleção, e um desses volumes eu tenho um texto escrito sobre samba de autoria feminina. O recorte que eu vou dar agora necessariamente não está focado somente nessas mulheres, mas de toda uma ideia de campo, né, de produção cultural. E aí esse campo de produção cultural que é o campo samba, samba carioca, né, e como que esse campo se movimenta para que as mulheres entrem nesse campo, né? Então a relação que eu estabeleço é a relação macro-micro, né? Não foco necessariamente, né, na vida pessoal dessas mulheres ou, né, nelas como a exceção do campo, mas como é que esse campo também ele se abre para poder essas mulheres entrar, tá bom? Então, um pouco isso que eu vou trazer aqui. E, obviamente, falarei, né,
de 4 mulheres que estão lá, né, que me acompanham um pouco, que são mulheres negras compositoras de samba, samba carioca, né, que eu começo desde a Dona Ivone Lara, passo pelo Leci Brandão, a Jovelina Pérola Negra e termino com a Tereza Cristina. Obviamente que todo o recorte de pesquisa ele deixa de fora outras mulheres. E aí, né, as pessoas vão perguntar, e Clementina? Clementina não era compositora. Até onde eu sei, já tem pessoas fazendo pesquisa sobre Clementina, mas até o momento da minha pesquisa eu não tinha levantado nenhum samba de autoria dela. E quando eu digo autoria, eu estou dizendo letra, melodia, tá? Que é importante também, porque Dona Ivone Lara, né, que acho que é a grande baluarte, é pioneira nesse sentido também. E aí, se a gente volta ao século XIX, a gente tem a Chiquinha Gonzaga, e aí começo o meu trabalho falando da Chiquinha Gonzaga, mas só para pontuar, né, o pioneirismo da Chiquinha Gonzaga, né, já que Chiquinha Gonzaga transitava entre os dois mundos, o mundo clássico e o mundo popular, assim como Dona Ivone Lara, né, quem quiser se aprofundar mais um pouquinho sobre a vida de Dona Ivone Lara vai perceber isso, né, ela faz canto orfeônico com a mulher do Vila Lobos, então, né, de uma família, né, depois de um tempo, quando a mãe dela morre, ela vai morar no subúrbio e começa a ter contato, né, com aquilo que a gente chama de samba ou com manifestação popular, manifestação musical popular lá do subúrbio carioca. E Chiquinha Gonzaga marca um pouquinho para nós aqui, na nossa pesquisa, né, essa palavra que está na moda aí hoje, né, protagonismo feminino no mundo da música, porque ela também, né, ela escreve a composição, ela é uma regente, né, que na abordagem sociológica, e a abordagem que eu trabalho é a abordagem sociológica, as mulheres, ao longo da história do Ocidente, elas têm comparecido como, né, protagonistas de composições, né, de óperas, mas elas estão sempre escondidas atrás, né, ou estão sendo ofuscadas pelos maridos, pelos sobrinhos, pelos tios, né, e aí há outras pessoas também que estudam isso, que vocês vão também perceber, né, a presença das mulheres, né, nesse campo da produção cultural, ou da música erudita, ou da música popular. É importante também pontuar que eu não trabalho com as presenças, com as ausências, né? Trabalho com as presenças. Eu acho que isso que é importante para a gente pensar um pouco a posição das mulheres. Tomando por base o texto a dominação masculina para fazer a leitura sobre a posição da produção das compositoras e sua inserção no campo do samba, compreendemos que esse espaço de disposições produzidas e reproduzidas afeta tanto os homens como as mulheres, em particular, todas as atividades técnico-rituais, as quais são fundamentadas as estruturas do mercado de bens simbólicos. De acordo com Bourdieu, em quase todas as sociedades de todos os tempos, o homem depositou sua autoridade sobre as mulheres. Por meio da opressão, eles conquistaram o direito culturalmente legitimado de exercerem a violência simbólica tanto nos espaços privados quanto nos públicos. A permanência dessa opressão se explica pelo fato de muitas mulheres se tornarem depositárias dessa exclusão. Porém, em cada momento histórico, podemos inventariar esquemas de representação das mulheres por meio da cultura e das artes, afirmando de diferentes modos a inferioridade de tudo que está relacionado com o feminino, mas, sobretudo, os modos como as mulheres conseguiram criar estratégias e instrumentos para transitar nas lacunas dos possíveis. E aí, muito mais do que a gente, né, entender que é somente uma dominação do masculino, é também entender como nós, né, depositamos essa exclusão, como nós, para usar uma linguagem mais fraca, reproduzimos a autoexclusão. Então, o campo é fechado, né? Ele precisa de algum repertório, de alguma gramática, mas nós, ao longo da nossa vivência, incorporamos também, né, essa autoexclusão. E ao incorporar, né, essa desincorporação também tem a ver com a trajetória que essas mulheres elas traçam para criar, né, possibilidade de estar, né, neste campo.
As motivações e forma como essas mulheres conseguiram construir seu nome como compositoras estão articuladas com os novos arranjos que se impõem sobre elas e sobre os espaços que ainda permaneciam restritos às suas participações. Com novos arranjos, queremos nomear todas as inovações decorrentes da modernização brasileira em todas as suas dimensões, política, econômica e cultural, para assim olhar através da lente do samba as permanências da condição feminina historicamente situadas como ligadas a coisas do doméstico. O desempenho de papéis de tias, pastoras e preparadoras de comida direcionadas às mulheres foram subvertidos ao longo do tempo, proporcionados por fatores como aumento do acesso ao ensino em todas as modalidades, expansão do mercado de trabalho feminino, participação na esfera pública, distanciamento das tarefas domésticas e da reprodução e redução da família devido ao uso de contraceptivos e retardamento do casamento. Mesmo que esses fatores são fatores mais estruturais, possam ser empiricamente observados com mais acuidade nos setores mais favorecidos, eles chegam a todos os agrupamentos sociais através da circulação desses novos comportamentos por meio das redes de sociabilidade. Portanto, a produção da composição de autoria feminina se insere no campo musical a partir das possibilidades da objetivação da sua obra. E por que eu escolhi a composição? Já que nós temos uma tradição de intérprete no Brasil, que é basicamente feminina, porque a composição tem a ver com a perpetuação e consagração do nome. Está diretamente ligada à ideia de autoria. A interpretação, ela vai se esvaindo com o tempo. A composição permanece. Então, quando a gente fala, por exemplo, Chico Buarque, ele tem várias composições que remetem ao mundo, às mulheres. Quando Chico Buarque morre, vai ficar isso registrado na memória. Apesar de a gente estar lidando com o universo das mulheres negras, e é um universo muito ligado à oralidade, essa ideia de protagonismo feminino negro, das mulheres negras, tem uma relação muito direta com a oralidade. Para nós é importante, e por isso que também podemos fazer uma relação com toda essa avalanche de produção a partir das mulheres negras, porque são essas produções que vão permanecer ao longo do tempo e vão deixar registrado e vão configurar o nome dessas mulheres no campo da produção musical brasileira. As movimentações históricas, econômicas e simbólicas no sentido de adesão aos novos agentes imprime o aparecimento da singularidade, tendo em vista as disposições previstas e as posições requeridas para a constituição do reconhecimento do mundo. A posição da mulher no mundo do samba se relaciona com a condição deste segmento na estrutura da sociedade brasileira. No espaço do samba, seus agentes e grupos são definidos pelas posições que aí ocupam. Nessa expressão popular, na qual a mistura entre segmentos provenientes de lugares diferentes se tornou um motor para o seu desenvolvimento, as referidas mulheres desempenhavam, diferentemente de outros ramos artísticos, as das belas artes e da música erudita, espaços nos quais as mulheres eram consideradas intelectualmente inferiores para exercer a composição. No reduto do samba, os papéis tradicionalmente concernentes à imagem da mulher como protetora, mães e tias eram que eram mais evidentes. Persiste no universo do samba a representação iconográfica da mulher negra que imprime na consciência cultural coletiva a ideia de que a mulher negra está no planeta principalmente para servir os outros. Seria a grande mãe, aquela que acolhe a todos, registro da presença feminina negra como significada pelo corpo, neste caso a construção da mulher como mãe, peito, amamentando e sustentando a vida dos outros. É uma citação da Bell Hooks. O protagonismo no universo do samba encontrava-se hierarquizado na figura dos compositores, em sua maioria homens que tinham suas obras registradas e gravadas. Em segundo plano, segue a produção de intérpretes cantores, como por exemplo as pastoras, responsáveis por manter a melodia em diversas práticas musicais afro-brasileiras. As pastoras ganharam destaque principalmente
nos sambas de quadro e nos desfiles dos ranchos carnavalescos e, posteriormente, transmitida para escolas de samba. Mas com a mudança em relação à função e à hierarquia, estas passaram a ser figuras dispensáveis e opcionais para a maioria das escolas de samba, pois desde 1946 a presença dos versos improvisados foi oficialmente proibida nos desfiles. A responsabilidade de levar o samba na avenida passa a ser protagonizada pela figura masculina, popularmente conhecida como puxador de samba. Jamilão não gostava desse termo, então intérprete, né? O exercício da composição, concebido e mistificado como um lugar masculino por excelência na música ocidental, confere ao nome próprio e à autoria o principal capital simbólico no campo da produção musical. Guardadas as devidas influências e circulação de ideias e valores, a hegemonia masculina na posição de composição no samba e na música popular pode ser lida como ressonância construída na imagem da história da música europeia, baseada na canonização de grandes homens compositores no escrito, gravado, no público e muito pouco na tradição oral, na memória coletiva, no privado, fecha aspas. As mulheres compositoras de samba foram apresentadas ao público a partir da década de 70, com as pioneiras Dona Ivone Lara e Desi Brandão. Aí eu vou colocar a primeira composição de Dona Ivone Lara quando ela tinha 12 anos. Tchê, tchê, olha lá, oxá. Tchê, tchê, olha lá, oxá. Cavalo. Tchê, tchê, olha lá, oxá. Tchê, tchê, olha lá, oxá. Passarinho estimado que me deu inspiração. Dos meus tempos de criança, guardei na lembrança esta recordação. Tchê, tchê, olha lá, oxá. 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 E representava pra mim carinho, amor e paixão. Mas ingrato do Tchê desprezou meu coração. Tchê, olha lá, oxá. Tchê, tchê, olha lá, oxá. Tchê, olha lá, oxá. Tchê, olha lá, oxá. A estrela no céu corre, eu também quero correr. A estrela atrás da lua, eu
né, que faleceu ano passado. E depois eu vou colocar o vídeo da Alessi. Mas o que eu queria pontuar, né, com a presença dessas duas mulheres, né, duas mulheres negras, em que épocas anteriores à década de 70, residiu o discurso que o fazer samba não era coisa para a mulher. A posição ocupada por elas era na cozinha ou da cozinha. O samba, como as demais expressões artísticas, ao se modernizar, aqui nos referimos à adesão, à sistematização do mercado, racionalização empresarial, as inovações tecnológicas e o carreirismo profissional, confere aos segmentos masculinos lugares de reconhecimento e prestígio. Persiste o residual de naturalização da diferença entre os sexos nos anos 40, ou sobre a inferioridade das mulheres aplicada ao domínio da criação musical, produzindo imaginários segundo o qual as mulheres seriam desprovidas de gênio, no sentido de uma aptidão inata e de uma disposição natural, fecha aspas. Estariam ausentes nas mulheres os dispositivos orientadores para as coisas do espírito. Portanto, os aparelhos educacionais cumpriam a função de não cultivar o espírito, suprimindo e ou reduzindo conteúdos que ativassem a criação feminina. E aí, obviamente, né, gente, precisa fazer um recorte aí racial, né, porque esse já era, né, mais dificultoso para as mulheres escolarizadas dos setores médios, né, brancos, imagino para as mulheres negras, né, numa conjuntura brasileira, no contexto brasileiro, em que as mulheres negras sempre foram pensadas como, né, servis, né, ou como empregadas, né, até porque a escolarização, e aí é muito importante falar da escolarização, para a camada feminina negra demorou, né, a se fazer, né, um processo constante na vida dessas mulheres. Não podemos, de modo algum, transpor a posição das mulheres musicistas eruditas, da dramaturgia e da ciência para pensar a posição das mulheres no samba. Na esfera da produção cultural e intelectual, o capital familiar, social e educacional são marcadores que imputam diferente posição das mulheres na cena cultural, artística e musical na sociedade brasileira, bem como nas condições de profissionalização. No mundo do samba, com especial atenção às mulheres vinculadas a ele, provenientes dos grupos negro-mestiços, elas são localizadas no exercício da dimensão do cuidado. A prática do cuidado, expandido para todas as dimensões da sociabilidade humana, determina o gênero feminino, vetor principal desse exercício. Quando essa concepção se agrega ao reduzido capital simbólico, expresso na conjunção de variáveis como renda, escolaridade, cor, raça, confere desvantagens em relação aos outros estratos mais bem situados na pirâmide social. Uma das chaves explicativas para compreender a posição secundária das mulheres compositoras no universo do samba são os reflexos do sistema no qual as estruturas são incorporadas nos indivíduos por uma rede de interações de uns com os outros. Participar do campo musical requer tomar posse das regras e disposições que aí mobilizadas em forma de hábitos, princípios que orientam a posição dos seus agentes aí inscritos. Portanto, a tímida existência das compositoras do campo da produção musical está diretamente relacionada às estruturas objetivas que se organizam através do determinante de classe, gênero, geração, raça, cor, apresentados e incorporados às estruturas subjetivas que no exercício não consciente reproduzem as exclusões ao se auto-excluir. O distanciamento da figura da musa mulata sensual e a aproximação que algumas mulheres negras tiveram com as rodas de samba, além dos lugares designados às mesmas nas escolas de samba, as possibilitaram nos anos 70 e 80 espaço de exercício das atividades musicais, sem que isso significasse um deslocamento da posição do homem no exercício da composição. As mulheres pertencentes aos grupos negro e mestiço se tornaram uma prerrogativa nas minhas pesquisas, no momento em que, diante da convergência de farta documentação da bibliografia selecionada, nos faz reiterar a argumentação que já se encontrava na pesquisadora Juliana Werneck,
já que a produção das mulheres negras como criadoras ou produtoras é limitada no campo da produção musical, das artes e nos estudos da crítica. Uma das possíveis respostas à dificuldade que as mulheres negras têm enfrentado para ver sua produção na literatura, música, teatro, cinema e artes plásticas disseminadas pode ser devido à sua baixa escolarização e capital cultural, que as colocam em uma posição inferiorizada no campo da produção cultural e musical, espaços valorizados através do escoamento da sua produção via mercado, instância que confirma as classificações instituídas no campo da produção musical. E aí é importante dizer também, né, que grande parte, né, desse protagonismo das mulheres negras no campo da produção cultural, como eu falei um pouco atrás aqui, né, literatura, música, teatro, cinema, artes plásticas, tem a ver com um trabalho sistemático dessas mulheres negras e da aproximação dessas mulheres negras com movimentos sociais, o feminismo negro. E aí as mulheres negras não só produzem, como fazem circular a sua produção, né? Então, é produtora, né? É o intermediário e também é a consumidora, né? Então, esses espaços, esses nichos de produção, né, das mulheres negras também tem como protagonismo as próprias mulheres negras. Os anos 80 e 90, com o surgimento do pagode, são considerados por Werneck como o momento em que o maior contingente de mulheres e homens negros se firmaram no mercado fonográfico. Estão escritas aí nesse momento as figuras de Leci Brandão, e aí eu vou colocar uma música que todo mundo pensa que é de Seu Jorge, não é de Seu Jorge, a letra é de Leci Brandão, Zé do Caroço, né? Vamos ouvir um pouquinho. Serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, minha escola é raiz, é madeira. Mas é o Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder, Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder, no Morro do Pau da Bandeira, no Morro do Pau da Bandeira, no Morro do Pau da Bandeira. Serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, minha escola é raiz, é madeira. Mas é o Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder,
a gente vai botar daqui a pouco, que nasce em 1944, né? Como outras mulheres que não são necessariamente compositoras, né? A gente pode chamar aí, né, a própria Alcione, que nasce um pouco mais à frente, que não é compositora, mas é intérprete, né? Essas mulheres, né, elas têm a singularidade da musicalidade, né, identificada, né, com os setores empobrecidos da sociedade, do qual elas são originárias, né? E reforça a sua notória capacidade de expressão e diálogo de mulheres com o seu público, mulheres negras e população negra, representadas em relação às escolhas de imagens, canções e performances de CDs. E aí, né, eu vou colocar uma mulher que morreu, né, muito cedo, a Jovelina Pérola Negra, né, que era uma partideira, né, era do Partido Alto, então ela versava junto ali com Beto Sem Braço, já tinha só. Beto Sem Braço, Zeca Pagodinho, né, Almir Neto, então uma mulher que foi empregada doméstica, negra, né, e morreu, né, poucas pessoas conhecem Jovelina, né, poucas pessoas, digo, fora do eixo Rio-São Paulo, né, ou do eixo Sudeste, né, e a mulher que era autora, né, isso é importante, ela era compositora, né, de muitos partidos que a gente canta aí nas rodas de samba, por favor. Lá na pedreira, rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar. Que tem lá? Uma água forte pra me banhar. Lá na pedreira, rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar. Uma água forte pra me banhar. Ela me enche de fé, me dando um banho de paz. Bebo dela no coité e vejo o bem que me faz. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Lá na pedreira, rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar. Uma água forte pra me banhar. Na boca da mata tem chave de ouro, tem pedras de prata e aves de agouro. Tem um doce mistério que eu não sei contar. Eu só sei dizer pra você que meu pai mora lá. Lá na pedreira, fora da cachoeira, uma água forte pra me banhar. Uma água forte pra me banhar. Na boca da mata tem chave de ouro, tem pedras de prata e aves de agouro. Tem um doce mistério que eu não sei contar. Eu só sei dizer pra você que meu pai mora lá. Que meu pai mora lá. Oi, da cachoeira, que meu pai mora lá. Que tem? Lá na pedreira, que meu pai mora lá. Vai, da cachoeira, que meu pai mora lá. Diga aí. Lá na pedreira, que meu pai mora lá. Da cachoeira, que meu pai mora lá. Lá na pedreira, que meu pai mora lá. Da cachoeira, que o meu pai mora lá também. Que essas mulheres, Dona Ivone Lara, Esse Brandão, Jovelina, né, Clementina, elas sedimentaram o terreno, né, para toda uma geração de mulheres sambistas, compositoras que vão aparecer na cena carioca na segunda metade dos anos 90. Né, e a gente tem, né, uma geração, né, bem presente no cenário musical. Dentre elas nós temos, né, a Teresa Cristina, a Nilce Carvalho, a Martinalha, a Thelma Tavares, a Ana Costa, a Dorina, né? Essas mulheres são compositoras, né, e beberam na fonte, né,
E aí, beber na fonte é você dar continuidade a todo um percurso, cada um, né, ao seu tempo e ao seu espaço, dessas mulheres que lastrearam, que pavimentaram esse caminho. Para a gente começar a encerrar a nossa fala, é importante dizer que, né, o pioneirismo de Dona Ivone Lara, né, a política da Alice Brandão, né, que hoje é deputada estadual pelo estado de São Paulo, né, Alice Brandão tem uma atuação, né, na Lesp, né, muito ligada a esse mundo da produção musical, né, sambística, a vitalidade, né, e a força, né, da voz que vinha da periferia, da própria Jovelina Pérola Negra, que cantava justamente o cotidiano das feiras livres cariocas, né, o partido, a chacota, né, isso era muito interessante da musicalidade da Jovelina Pérola Negra. Nós vamos ter aqui, né, como eu coloquei como uma representante da geração dos anos 90, a Tereza Cristina, porque a Tereza Cristina, ela não, diferentemente, por exemplo, da Dona Ivone Lara, que tinha um capital familiar, ela nasce, né, no Reduto, tem contato com a música, com o canto afeônico, depois com a própria família, né, a Tereza Cristina, nos anos 90, ela vai, né, ser quase uma representante, né, eu estou colocando isso, é um item da pesquisa, entre essa geração dessas mulheres, né, que a antecederam, e essa geração que a gente chama a nova geração do samba lá nos anos 90. E a Tereza Cristina se mantém aí no cenário musical, né, sempre com samba, reverenciando, pesquisando o samba dos anos 40, samba dos anos 50, né, fazendo uma ligação muito forte com a velha guarda da Portela, né, ampliando o seu leque musical, né, ampliando suas autorias. Ela é uma autora, é uma compositora de samba, participando das rodas, e que esse movimento é mais recente, por exemplo, dos anos já, né, 2000, né, de uma proliferação de rodas de samba de mulheres. Isso é importante, que é uma outra marcação desse espaço, né, do samba carioca e do samba nacional. Ano passado nós tivemos o primeiro encontro nacional de rodas de samba de mulheres, um encontro que aconteceu simultaneamente em várias capitais do Brasil. Então, rodas, né, que tradicionalmente são guiadas e protagonizadas por homens. Hoje já tem um movimento no eixo que eu conheço mais, Rio, São Paulo, de rodas comandadas por mulheres, então que tem também um cunho político, o cunho, né, de marcar essa presença das mulheres, né, compositoras, porque elas também compõem, elas não somente interpretam, compõem, e também proliferam, né, nas cidades a presença, né, e também forma um público muito ligado a esse universo, né, de estar sempre reverenciando a composição e a interpretação feminina no mundo do samba. Aí eu vou encerrar, né, com um dos primeiros sambas da Tereza Cristina, né? Tereza Cristina está aí na ordem do dia, né, no nosso dia. Das que eu apresentei, né, Dona Ivone Lara morreu no passado, Jovelina morreu em 98, ainda temos a Alice Brandão e outras, né, que a gente vê situada entre essa geração de Tereza Cristina e da Dona Ivone Lara, e dizer que o mundo da música e o mundo da produção cultural também é uma possibilidade de existência para as mulheres negras, né? Não é somente no universo da política, é por ali também que a gente consegue escoar, né, a nossa opressão e também vir, né, e surgir, né, como sujeito na sociedade brasileira. Muito obrigada, viu? Vamos ficar aí com Tereza Cristina. Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho o mar. Em todo samba que faço, tem espaço eu ponho o mar. Mãe Oxum me
dá licença que eu gosto de navegar. Em todo samba que faço, tem espaço, eu ponho o mar. Marinheiro, 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 sol vai se perder no mar. Marinheiro, 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 sol vai se perder no mar. Tu te lembras da partida, acenaste um pano branco, mãos ao ar, fala contida, choro preso em acalanto. Deste as costas pra areia, não voltaste nunca mais. E hoje eu rezo pra sereia devolver a minha paz. Marinheiro, 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 sol vai se perder no mar. Marinheiro, 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 sol vai se perder no mar. Mãe do mar, teu sofrimento que carrego na cantiga, que estancou o movimento de toda forma de vida. Avistei meu marinheiro nos braços de Iemanjá, construí minha cidade todinha em volta do mar. Marinheiro, 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 sol vai se perder no mar. Marinheiro, 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 sol vai se perder no mar. Mãe do mar, viu o sofrimento que carrego na cantiga, que estancou